Bem, boa noite. Então, boa noite, Eric. Estamos aqui começando, então, a aula, é a nossa aula 7, nossa 7ª aula. E temos o tema de hoje é a motivação, né? Daqui a pouco nós vamos falar. Hoje também já é o mês de outubro, né? Hoje também nós já estamos no mês de outubro, dia 1 de outubro. Então, o prazo também seria hoje, né? O prazo inicial para enviar os links dos vídeos seria a data de hoje, né? Final de setembro, né? E eu comentei já que quem não ainda fez até hoje, que pode fazer até domingo, né? Então, eu também estou estendendo esse prazo até domingo. Então, quem ainda não entregou, tem até domingo para entregar, né? E aí eu fico no aguardo, porque aí nós vamos começar a divulgar os vídeos de vocês mesmo, né? Aí a ideia é que na próxima aula eu já coloque somente vídeos elaborados pela sala de aula, né? Elaborados pelos alunos dessa sala, tá? Então, a expectativa é essa, tá? Na próxima aula a gente já vai colocar os vídeos do semestre, tá? Os vídeos deste semestre, tá? E eu ainda não visualizei os vídeos, vou visualizar. Por enquanto eu estou procurando montar a planilha, né, que eu vou montar uma planilha. O e-mail de preferência é o Agiatec, né, como já foi falado da outra vez. O e-mail de preferência, para vocês mandarem o link do vídeo de vocês, é o Agiatec. Então, aqui eu repriso aqui. Esse é o e-mail de preferência para vocês me mandarem, tá bom? Nós vamos, então, começar a falar um pouquinho da motivação. Professor. Oi. Boa noite, professor. Boa noite, Lídia. Eu mandei no seu e-mail pessoal o vídeo que eu gravei, mas depois eu fui lá nos enviados e não está abrindo. Então, tem duas coisas. Eu vou reenviar para o senhor nesse novo e-mail. E outra coisa que eu vou falar para o senhor, eu fiz o vídeo no Camtasia. É um aplicativo, ele é pago, mas eu fiz de graça. Mas acontece que a marca d'água deles ele está bem no meio. Aí eu quero saber se o senhor permite que eu mande até o final, até segunda-feira, mais ou menos, o comecinho da semana, para eu tentar refazer em outro local. Pode refazer, Lídia, pode refazer. Não tem problema. Tá, porque se ficou então muito assim no meio, né? Ficou muito no meio, vai atrapalhar. O senhor conseguiu abrir? Não, né? Não, não vi, ainda não vi. Tá, então nem tente abrir, viu, professor? Tá muito difícil de abrir. Tá certo, então. Muito obrigada, viu? Tá, ok. Tá combinado. Deixa Professor. eu aqui. Professor. Oi. Boa noite. Queria tirar uma dúvida. Pode falar. Eu enviei também o meu vídeo lá, porém eu não recebi nenhuma confirmação. O senhor está enviando confirmações? Porque então a gente fica meio perdido, né? Sem saber se o senhor recebeu ou não. Eu não estou enviando confirmação, até agora eu não enviei, não. Sabe? Só quando a pessoa deixou claro assim que pediu confirmação, aí eu procuro enviar, sabe? Mas, na semana, assim que eu tiver a planilha montada, eu já vou divulgar a planilha para vocês. E aí, divulgando a planilha para vocês, o que vai acontecer?
vocês vão ver como é que está a situação. Aqueles que não tiver o link, aí eu peço para a gente fazer o acerto. É mais ou menos assim. Segunda, terça-feira, eu vou estar mandando uma planilha para cada um, no e-mail de cada um, né? E aí ele vai conferir se o nome dele está lá com o link, está certinho. Se não tiver, ele me manda e-mail de novo. É mais ou menos assim o que eu planejo fazer, tá bom? Tudo bem. Tá. Então fica tranquilo. E mesmo vocês vão poder checar, né? Vocês vão poder checar se já está certo lá o link, se recebeu. Qualquer coisa, o senhor também pode colocar essa planilha aqui no Teams. E Vou aí a pôr gente também. olha aqui. Depois vou pôr sim. Quando tiver ela pronta, eu ponho. Tá? Legal. Então é essas coisas aí. Aí a gente começa a fazer as nossas próprias, os vídeos, né? Os nossos próprios vídeos, a gente começa a montar. Tá? E aí eu monto em cima de cada noite, eu monto a preparação, a apresentação, faço os comentários. Tá? Agora vocês estão com a tela do Word aí para vocês? Já está a tela do Word aí? Essa que está aparecendo? Tá sim, professor. Tá, né? É ela mesmo. Ótimo. Então, ó, tem os vídeos da semana de hoje. São de 3 grupos de alunos. E o tema é motivação, né? Então, o tema de hoje, a gente falar sobre a questão da motivação. A questão que eu coloco primeiro de tudo é a seguinte, né? O que motiva é quando você vê que vai satisfazer a tua necessidade. É mais ou menos assim, para resumir a história, falar o que motiva a pessoa, né? Qual que é o que motiva ela, né? O que ela fica motivada? É em função das necessidades, em função da satisfação da necessidade, da expectativa que ela tem de que naquela empresa ela vai conseguir satisfazer as necessidades dela. Tá? Então, é esse o ponto que nós vamos trabalhar. Tá? Nós vamos trabalhar em cima da necessidade das pessoas. Tá? Então, nesse foco, nós vamos utilizar a comunicação não violenta. Tá? Então, é esse o caminho que vai seguir. Inicialmente, eu falo do ciclo motivacional. Então, o ciclo motivacional, ele tem a ver com o trabalho em equipe. A ideia é que as pessoas buscam os grupos. Essa que é a ideia, tá? Quando o ciclo motivacional é como se as pessoas buscassem os grupos para se motivarem. Então, é mais ou menos assim, você vai num baile, né? Você vai num grupo, né? Vai num clube, vai num bar, né? É um grupo, e ali você vai procurar se motivar. É mais ou menos essa a ideia, né? As pessoas procuram os grupos. Então, eu comento assim, que o melhor resultado é obtido em grupo, sem exagero individualista. Então, já começa sempre essa postura nossa, que é a postura do indivíduo maduro. O indivíduo maduro, o indivíduo que não tem exagero individualista, né? Então, mesmo no trabalho em grupo, você sabendo que vai trabalhar em grupo, você procura não exagerar. É mais ou menos isso. É bem essa ideia mesmo, né? Você procura não exagerar. Então, aí que você obtém o alto desempenho da equipe. Você vai procurar fazer a tua equipe ficar em harmonia. É a mesma coisa. Se vai num bar, se vai num baile, a expectativa é que exista uma certa harmonia dentro daquela frequência que vibra ali do bar e do baile, ou da igreja, né? Busca uma certa harmonia. Então, no local de trabalho, é a mesma coisa. Você vai buscar uma certa harmonia. Nesse aspecto, é muito importante, sabe? Muitas técnicas que são utilizadas no local de trabalho, né? Quando o trabalho, então, voltar a ser presencial. Tem muitas técnicas que você pode usar no local de trabalho
para conseguir harmonizar o ambiente. Isso é uma coisa bem já usada pelas empresas. E aqui eu tento explicar para vocês, no segundo parágrafo, que o ser humano, ele por natureza, ele coopera. Ele é um ser cooperativo. A cooperação está no ser, né? Eles se juntam em grupos e aí sim, os grupos, um acaba atacando os outros grupos, né? Mas você tem inicialmente uma cooperação. Então eu comento isso, né? Que os grupos, eles buscam se cooperar, né? O trabalho individual passa a não ser mais a chave do sucesso. A chave do sucesso passa a ser a sua capacidade de ser integrativo, né? De você conseguir integrar as pessoas, né? Essa é a ideia, mais ou menos. Mas sempre assim, que nem eu comentei no primeiro parágrafo, né? Sem exagero, sem muito exagero na sua ação. Você vai procurar uma ação transparente e impessoal, né? A postura que eu quero que vocês entendam, que se deve buscar, a postura que eu chamo de equilíbrio, é uma postura de transparência, né? Você procura, de certa forma, uma certa impessoalidade, né? Então, assim, o próprio grupo acaba reconhecendo a pessoa, o líder. O líder, ele acaba sendo reconhecido pelo grupo, né? Ele não precisa insistir que ele é o líder. É mais ou menos isso, tá? Então, é através da transparência, da impessoalidade, da sua postura e da forma de você lidar com as coisas em público, que aí todo mundo vai percebendo o seu exemplo, entende? Por isso que, assim, eu comento que nunca vai fazer crítica em público. Você nem vai fazer crítica em público e você nem vai apoiar quando alguém faz crítica em público. Porque na área de TI é muito comum esse tipo de brincadeira. É muito comum na área de TI esse tipo de brincadeira, né? Que o usuário não sabe as coisas, né? Que o usuário não adianta conversar com o usuário, que o usuário não sabe, né? Então, você nem pode apoiar isso, né? Você mesmo tem que... E também não vai poder falar isso para o outro assim, dando bronca, né? Você não vai poder falar dando bronca, mas você vai ter que ser na sua postura mesmo, né? Na sua postura de impessoalidade. Você não vai falar e também não vai apoiar esse tipo de postura, entendeu? É sempre a cooperação que é o mais importante. Então, aqui nós estamos em trabalho em equipe, né? No terceiro parágrafo eu falo, né? Que o trabalho voluntário é um exemplo. Hoje em dia, as empresas estimulam o trabalho voluntário, mas não deve atrapalhar o serviço, não deve atrapalhar o serviço, né? Você deve, às vezes, pode realizar trabalhos voluntários de diversas formas, né? Mas é uma boa forma de você estimular o exercício da compaixão. A comunicação não violenta, ela trabalha com a compaixão. E eu proponho para vocês a compaixão. E eu falo para vocês assim, ó. Por que a compaixão? Tem um segredo. Tem um segredo. Quando você usa a compaixão, o segredo é aquele que fala de retornar. Entendeu? Como você pratica a compaixão, ela retorna, ela volta. Então, esse é o segredo da compaixão. Não é por causa disso que eu faço a compaixão, tá? Não é porque eu fico esperando o retorno que eu faço a compaixão, não. Porque o princípio da compaixão é o não julgamento. Lembra disso? É o não julgamento, é a não expectativa. Então, é o contrário, eu não espero o retorno. Agora, é justamente assim que funciona no nível energético. Como eu não espero o retorno, eu deixo o canal livre. Como eu deixo o canal livre, acaba ocorrendo o retorno, tá? E se eu esperasse o retorno, eu mais ou menos estaria bloqueando o canal, porque eu estaria enrijecendo ele, forçando ele a ter uma única volta, né?
como eu não espero o retorno, o canal fica livre, aquele fluxo energético acaba vindo, acaba voltando. É isso que você vai descobrir com a compaixão. Sabe, eu sempre insisto, né, para vocês praticarem, né, procurar praticar a compaixão. Tá? Então, nesse parágrafo, é esse o comentário, que o trabalho voluntário ajuda muito. Certo? O trabalho voluntário estimula. Né? Hoje em dia é comum, né? Se você puder, nas suas férias, você, ao invés de tirar férias, você vai e faz um trabalho voluntário. Vai prestar um trabalho voluntário, né? Alguma ideia assim, alguma coisa assim, mais ou menos. Né? Vai lá para a floresta, né? Vai lá no meio do mato, lá, e entre em algum programa, para praticar esse espírito da compaixão. Agora, a gente entra no outro aspecto, que é o aspecto que eu comentei do ciclo motivacional. Né? Porque o problema da motivação é que, com o tempo, as pessoas ficam apáticas. Sabe? Nos primeiros meses ou no início, eu tinha um nível de motivação, eu conseguia um nível de produção. Ou mesmo no começo dos trabalhos, né, eu conseguia um nível de produção. Depois, à medida que o tempo passa na empresa, existe uma certa acomodação. Né? Existe apatia, e no caso seria acomodação. Né? Existe um certo acomodação. Aí, a nossa função é trabalhar o ciclo motivacional. É essa que é a função do líder da equipe, é trabalhar o ciclo motivacional. Porque vai um movimento da inércia, da apatia, né? Aquele movimento da inércia, até a felicidade, a alegria, a realização. Aqui no Comenda, a gente comenta, porque no final do processo, eu posso ter a realização ou posso ter a frustração, tudo bem? É sempre assim, né? Sempre eu posso ter ou a realização, e se eu tenho a realização, eu tenho a satisfação, ou eu posso ter a não realização, e aí eu tenho a frustração. Então, eu tenho que saber lidar com isso, tá? Quando eu lido com a frustração, eu uso a CNV. Tá? Como é que eu lido com a frustração? Da mesma forma que eu lido também com o sucesso. Tá? Eu uso a comunicação não violenta. Então, qual o sentimento que eu vou manifestar na frustração? É o de compaixão. Tá? É esse sentimento. Eu poderia manifestar outro sentimento, por exemplo, sublimação. Né? Eu poderia sublimar, percebe? Normalmente, em termos racionais, nós sublimamos. Né? Porque racionalmente, o que você faz? Quando você não pode fazer nada por alguma coisa, você deixa para lá e vai cuidar da sua vida, não é isso? É mais ou menos isso, racionalmente falando, né? Porque você não pode fazer nada, né? Se cai uma árvore em cima do seu carro, você deixa, porque você não vai tirar, você não vai conseguir tirar a árvore, né? Vai ficar ali tentando tirar. Né? Você vai tentar resolver de outra forma, esse é o exemplo, né? Então, quando você usa a sublimação, é uma forma, mas eu proponho, em vez de usar a sublimação, você usar a compaixão, porque aí você tem que substituir os teus sentimentos em função dos caminhos que você vai seguir. Sabe? Então, veja só, ó, o ciclo motivacional, ele vai desde a inércia até o movimento. Então, a motivação, ela depende de um gatilho, ela depende de uma ativação. É necessário que você ative aquele corpo, é necessário que você ative aquele cérebro naquele sentido. Percebe como é que funciona? Então, tem que ter uma ativação. Nesse aspecto, você vai usar a dinâmica de grupo. Tá? A ideia é sempre usar uma dinâmica de grupo.
É mais ou menos assim, né? Às vezes pode parecer um pouco exagero, né? Mas as dinâmicas de grupo, elas têm uma função, né? Elas têm uma função de conseguir trabalhar a equipe, de conseguir juntar a equipe, sabe? Então, uma das características é você fazer dinâmicas. E aí, as dinâmicas seriam com os próprios temas do dia, né? Porque, por exemplo, você iria abrir todo dia, trabalhando um grupo, você iria abrir o programa do dia, o que vai ser feito no dia de hoje. Aí seria a sua dinâmica, né? Em cima disso, você iria montar a sua dinâmica, né? Na nossa área de TI, a não ser que você trabalhe por prazo, né? Mas se você trabalhar por prazo e não ter contato com um indivíduo, você tem que ter muito conhecimento já daquele indivíduo, né? Porque normalmente você vai ter contato, sim, sabe? Vai querer saber o que ele está progredindo, como é que está indo o trabalho, viu? É muito importante, né? Aqui a brincadeira é a seguinte, viu? É o mesmo provérbio do olho do patrão que engorda o gado, né? É o mesmo provérbio, é a mesma coisa. Você tem que ficar em cima, sabe? E não pode deixar a equipe trabalhar muito solto, não, sabe? Na área de TI não funciona, sabe? Você deixar a pessoa muito solta, muito à vontade, não. Por quê? Por isso que tem que entregar os produtos, né? Por isso que tem que entregar os produtos. Você estabelece, né? E aí que é o conhecimento do líder mesmo. Se você passou um serviço para o subordinado, para um membro da equipe, você tem que ter consciência do que ele está fazendo, sim. Você tem que saber acompanhar direitinho, passo a passo, o que ele está fazendo, ponto por ponto. É trabalhoso mesmo ser líder. Não é uma coisa tão simples, não. Por isso que, às vezes, a pessoa tem que ver a liderança. Porque a liderança na área de TI, ela não é só poder, não. Ela é saber. Ela é saber, principalmente saber. Olha, as necessidades, nós classificamos nesse... Então, a gente sabe que para trabalhar a motivação, eu tenho que trabalhar a necessidade, eu tenho que satisfazer as necessidades, tá bom? Então, quais são as necessidades? As necessidades são classificadas de acordo com essa pirâmide, né? Já conhecida, né? Pirâmide de Maslow. E você vê só, você precisa daquela última que está lá em cima, tá? Para eu conseguir ir para frente, eu preciso dessa daqui, ó. Eu preciso dos componentes da autorrealização, né? Aqui está o autoconhecimento, né? Está o autoconhecimento, você buscar pelo teu conhecimento, percebe? E não só o conhecimento que é dado para você, mas você buscar o teu conhecimento, você começar a selecionar. Porque veja só, ó, toda teoria, infelizmente, principalmente nas teorias humanas, né, ela acaba tendo uma utilização, né? Mesmo nas outras que não são humanas também, nas ciências exatas, acaba tendo um direcionamento, né? Por exemplo, eu diria para vocês assim o seguinte, ó. No caso da psicanálise, né? No caso da psicanálise, o Freud, foi muito bom o que ele descobriu, né? Ele descobre o conceito de inconsciente, né? Ele descobre o inconsciente, né? Porque antes do Freud
não existia o inconsciente. E ele vai estudar o inconsciente de uma forma científica, né? Tanto que é a psicanálise. Então, resumidamente, eu diria assim, ó, da teoria freudiana, você pega esse aspecto que ele descobriu o inconsciente, e você sabe que existe o reprimido, né? O inconsciente nosso, ele é formado pelo nosso reprimido, né? Então, os inconscientes são diferentes, né? Os inconscientes não são iguais. O meu inconsciente é diferente do inconsciente de cada um de vocês, e cada um de vocês tem um inconsciente diferente dos outros. Se você já passar a ter essa consciência, já ajuda bastante, né? E, assim, ó, quando eu reprimo alguma coisa, eu esqueço aquilo, tá bom? Entendeu? Vocês entenderam como é que funciona? Por que que você não lembra? Você não lembra. E por que que você não sabe? Você não sabe porque você inconscientizou. Quando você inconscientizou, você reprimiu. Se você reprimiu, aquilo é como se eu... vou usar até o exemplo do Excel, tá? É como se eu ocultasse a coluna. Eu oculto uma coluna. Pum, pum, aquilo ali está oculto. Eu não consigo ver. Percebe? É esse que é o raciocínio. Por isso que as pessoas não acreditam, né? Ela não acredita porque ela não consegue ver, né? E ela só vai conseguir ver à medida que ela tiver esse processo de aceitação, dela aceitar que alguma coisa ela reprimiu. E aí ela vai buscar cada um vai buscar a sua escada, né? Porque, como eu falei que cada um tem um caminho, como é diferente para cada um tem um caminho para seguir, entendeu? Então você vai buscar a tua corda, você vai puxar a tua corda, e cada um vai puxar de um jeito, para você descobrir o quê? O teu inconsciente. Você tem que ir lá descobrir, aceitar, certo? Porque o inconsciente ele é formado do reprimido, e o reprimido é defesa. Então você vai, através do processo de aceitação, você vai entender tudo o que acontece com você. Essa que é a ideia, mais ou menos, tá? Você vai conseguir evoluir através da aceitação, que é a última camada, tá vendo? É a última camada lá. Então, o que eu comentei com vocês é o seguinte, que o que se sabe já hoje em dia é que você não precisa subir essa escada da pirâmide, degrau por degrau. Não é que primeiro eu vou ter que satisfazer todas as minhas necessidades fisiológicas, de comer, dormir, de higiene e tudo. Depois eu vou ter que satisfazer minhas necessidades de segurança, de moradia, depois as sociais, depois a de autoestima, para depois eu poder trabalhar a autorrealização. Quer dizer, não dá para chegar assim, né? Não dá. Então você já vai direto na autorrealização, tá? Você sabendo, essa que é a diferença da pessoa que estuda e da pessoa que tem o conhecimento, né? Ela tem o saber, ela tem a pesquisa, tem o conhecimento, então ela já sabe que ela precisa daquele último nível. Ela precisa do nível da autorrealização para ela poder conseguir aceitar e conhecer o processo que é a sociedade humana, né? A sociedade humana ela é voltada para o capital, né? Ela é voltada para o capital. Então, ela é voltada para o mercado. Então, aqui eu volto inserindo aqui o assunto da CNV, que são os sentimentos, né? A visão capitalista é você valorizar o sentimento, percebe? E aí que, na visão da libertação, é você valorizar as necessidades. Eu uso o sentimento para me expressar. Eu me expresso através dos sentimentos, tá bom? Então, se eu tenho raiva, eu vou expressar a minha raiva. Eu falei para vocês transformar a raiva em compaixão. Então, assim, você está com raiva. Eu falei, transforma.
Se você não conseguir transformar, você vai liberar a raiva, tá? Você vai liberar a raiva. E como é que eu proponho que você libere a raiva? Né? Através da sublimação. Se você não conseguiu através da compaixão, você vai sublimar. Você vai usar aquilo a teu favor. É assim que funciona. Né? Eu uso a raiva a meu favor. Esse é o ponto, tá? Quanto mais bravo eu fico, quanto mais sério eu fico, eu uso isso a meu favor. Eu vou diluir isso dentro de mim e vou aproveitar isso para melhorar, sabe? E não para me destruir, sabe? Então aí que é importante eu ter o sentimento, eu entender a aceitação, que é importante eu ter a aceitação. Senão eu não vou para frente. Tá? Se não existe aceitação, eu não consigo caminhar. Porque é aquilo que eu comentei. Você bloqueia, né? À medida que você é uma pessoa muito crítica, à medida que você é uma pessoa muito exigente, né? O que que faz? Você acaba bloqueando, né? Você acaba bloqueando. Né? Então, nós temos que, dentro de certo equilíbrio, né? Dentro de um certo equilíbrio, nós temos que ter aceitação, tá bom? E aí, o que mais falta aqui? Falta essa parte aqui. Então, qual que é a tarefa do líder? Então, a tarefa do líder é identificar as necessidades da equipe. Nós temos que trabalhar na necessidade. Então, nós vamos identificar individualmente quais são as necessidades. E através, usando a CNV, a compaixão e a empatia, nós vamos, nos nossos feedbacks, que nós vamos dar os feedbacks, na nossa comunicação, nós vamos no caminho da satisfação das necessidades. Então, mesmo eu estando falando em grupo, as pessoas vão estar percebendo que eu estou caminhando na satisfação das necessidades daquele grupo. Percebeu como é que é? Né? Eu direciono a minha ação, a minha intenção. Então, eu vou motivar o meu grupo à medida que eles percebem que eu estou direcionado a satisfazer as necessidades do grupo, individualmente. É trabalhoso. Né? É trabalhoso, dá trabalho. Dá bastante trabalho. Não é trabalhoso só pouquinho, não. É bastante trabalhoso mesmo você lidar com a equipe. Porque os feedbacks, né? Você tem que dar o feedback individualmente. Tá? E aí que você vai trabalhar o grupo. Tá bom? Então, você tem que ter conexão com os envolvidos, né? E atualmente tem essa questão da tecnologia, né? O que une é a tecnologia. Então, você deve usar a tecnologia. Né? Eu acho que é aí que você tem que marcar horas individualmente. Percebe o trabalho que vai dar isso? Dá um trabalho violento, mas pelo menos uma vez por semana, né? Você tem um contato individual com cada um, sem a presença dos outros. Né? Não adianta fazer isso em grupo, porque quando está em grupo tem muita coisa que não é para ser falada. Eu mesmo disse, né? Que as críticas não são para ser faladas em grupo. Como é que você vai poder fazer crítica? Então, você tem que ter o feedback individual, tá? E a comunicação é a nossa ferramenta, é a CNV, a técnica que nós vamos utilizar, e eu vou adequar o meu contexto, o meu linguajar, né? Eu vou utilizar ele todo, procurar manter a impessoalidade, a transparência, né? Dando uma postura de equilíbrio, né? De entendimento, de compreensão e de proatividade. Né? Então, da motivação que nós temos para falar é isso, tá? Era isso que a gente tinha para falar aí, da questão da motivação. Tá? Agora, eu poderia perguntar alguma coisa, se vocês querem saber alguma coisa, porque senão eu já estaria mais ou menos encerrando, viu? E aí vocês passam a fazer as tarefas. A dúvida de vocês talvez seja mais se quem ainda não fez o vídeo, né? Mas quem não fez o vídeo é para fazer, né? É para fazer, mandar o link. Né? E a gente tem essa experiência.
E eu vi que tem vários vídeos sobre CNV. Eu gostei, já estou gostando, né? Eu vi que tem vários, gostei mesmo. Depois nós vamos voltar a falar da CNV, então, né? Porque vamos ver os vídeos que foram feitos sobre CNV. Já reparei que tem vários. Sempre tem sobre chefia e liderança, eu já vi que tem também. São esses aspectos que pegam, né? E o que nós temos que ter? Ao invés de ter paciência, né? Tem que ter paciência. Não é ter paciência, é compaixão, é diferente. Ter paciência é mais ou menos assim, ó, eu ficaria parado, né? E não faria nada, né? Estaria, vou ter paciência, né? A compaixão é diferente. Você aceita aquela situação e já dá a sua ação, né? Já faz a tua ação, já faz a tua fala e já vai em frente. E vai em frente de uma maneira proativa. Eu diria para vocês que quando as pessoas estão mais sentimentais, é quando elas mais precisam da nossa compaixão. Eu diria isso para vocês, tá? Quando a pessoa está mais sentimental, ela está mais voltada para sentimento, tanto de alegria como de tristeza, é ali que ela precisa da minha compaixão. É ali que eu devo exercer a compaixão, entendendo a pessoa, entendendo. Inicialmente, a compaixão ela pode ser assim, é só de eu ficar quieto, né? Mas aí eu aprendo a desenvolver o sentimento da compaixão, certo? Isso que eu quero que vocês aprendam a desenvolver. O Gandhi é o nosso exemplo, tá? O exemplo que nós vamos seguir, que a gente segue, é o exemplo do Mahatma Gandhi. Porque você assiste o filme do Gandhi, tá bom? Assiste o filme do Gandhi, quem ainda não assistiu o filme do Gandhi, vai assistir. E aí você vai entender. Porque você fala, como é que uma pessoa fez o que ele fez? Como é que uma pessoa fez o que ele fez? É impossível, né? Uma pessoa não conseguiria fazer isso, ainda mais numa época que não existia internet, hein? Não existia internet, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Ele mobilizou o país inteiro, a nação inteira, né? Paralisou tudo. Pelo exemplo, né? Pelo exemplo, percebe? E trabalhou a não violência, né? Que era um absurdo você falar da não violência, né? Ele trabalhou a não violência. E hoje ainda é assim, né? Nós temos que trabalhar a não violência. Nós, aprendendo a caminhar, automaticamente você já caminha por uma estrada calma. Automaticamente você já caminha numa estrada pacífica. Esse fenômeno da compaixão. Começa tendo compaixão de você mesmo. Por isso que é o self-compassion, né? Que é a primeira coisa. Você se expressar com honestidade para você mesmo, você ser honesto com você mesmo, a primeira coisa, né? Se expressar com honestidade com você mesmo. E você receber com empatia. Então, você permitir receber aquilo que você viu que você é. Então, é esse princípio que fala, eu me aceito como eu sou. Isso você vai repetir para você várias vezes. Você vai se olhar no espelho e vai falar isso para você. Eu me aceito como eu sou. Eu desejo felicidade plena para o meu ser. Eu desejo que o meu ser seja curado de todas as dores. Então, esse processo, que é uma autocura, você vai fazer com você mesmo. Essa brincadeira que você pode achar, vai fazer com você mesmo. Para você ter o processo de aceitação interna, para você poder melhorar. Que é a base da melhoria.
Aí você tendo esse processo de aceitação com você percebendo isso, né? Você conseguindo perceber, né? Aí você, então, vai trabalhar o outro. Aí você vai ver as pessoas que estão próximas a você e vai fazer o processo de aceitação com os que estão próximos a você. Sabe? Porque é assim que funciona, entendeu? É assim que funciona, entendeu? Porque eu sou o que eu sou. A frase que eu repito é essa daí, né? Eu sou o que eu sou. Eu me aceito como eu sou. Isso é o princípio de tudo, né? Você tem que se olhar e falar, eu sou o que eu sou, né? E a partir dali você vai montar a tua história. Cada um monta a tua história. Cada um vai montar a tua história, né? A tua vida. Legal, é assim que funciona. É assim que funciona. Então não é diferente para ninguém, para todos é difícil, né? Porque para todos você parte de onde você já está, percebe? Para todos, cada um vai partir da onde ele já está. Então para todos é difícil a caminhada, não tem assim que para o outro é mais fácil. Não, é a mesma dificuldade que tem para um, tem para os outros, né? Qual que é a minha proposta? Você trabalha as diversas habilidades. Você pensa em termos de habilidade, tá? É mais fácil, né? Pensa em termos de habilidade. Você tem que ser uma pessoa completa, então vai trabalhar as diversas habilidades que que o ser humano pode trabalhar, você vai procurar trabalhar todas as habilidades, porque é tudo treinamento, né? Você treinando, você consegue desenvolver as habilidades, tá bom? Dúvidas? Podem falar, se tiver alguma dúvida, senão a gente já estaria encerrando. Boa noite a todos vocês. Acho que é isso, Seu professor. pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, Boa noite, professor. Pode falar, Lídia. eu tenho uma dúvida, mas não tem nada a ver com a sua matéria. Mas eu gostaria de que o senhor, se pudesse me esclarecer. Eu vejo que durante o vídeo, o senhor tem o seu material exposto e tem também a sua fala no cantinho aqui. Como o senhor configurou o Teams para aparecer isso? Quando você entra na reunião, naquela bandejinha, tem uma bandeja aqui em cima, compartilhar conteúdo. Tem uma bandejinha do lado do microfone? Tem. É ali. Mas eu estou perguntando, porque na empresa tem um Teams e o dono não consegue fazer isso, não consegue mostrar a fala dele, só a imagem. E ele não queria, ele queria que mostrar o material. Então, porque eu tenho que compartilhar aqui em cima, né? Só que aqui embaixo eu tenho que estar com o Word aberto. O Word tem que estar aberto para mim, né? Então o Word está. O que é provável é que ele não está abrindo o Word. Tem que abrir o Word? Faz experiência aí você. Faz experiência. Porque você vai compartilhar a área de trabalho, né? Você compartilha a área de trabalho. Mas então é o que tiver na tua área de trabalho. É o que tiver lá. Aí o Word tem que estar lá aberto. Talvez ele esteja compartilhando o vídeo e não está conseguindo compartilhar o vídeo. O vídeo ele não compartilha. Ele não compartilha a vídeo, ele só compartilha a área de trabalho. É estática, não tem áudio, sabe? Ela é só o que está ali na área de trabalho. Por isso que eu não consigo compartilhar vídeo com vocês online. Mas então, tá certo, então. Eu vou conversar com ele. Tá. Eu perguntei também para outros professores, eles disseram que não sabia explicar como é que era. Eu tinha falado que era compartilhar também, porque quando a gente vai apresentar um trabalho, o professor pede para compartilhar, como professor de engenharia de software, mas no caso do senhor que está dirigindo a reunião, então aparece o senhor falando também.
Então, ele É. não consegue. Mas Então, tudo bem, valeu. Eu vou falar para ele fazer de novo. E ele faz o teste comigo. Ele me convida para entrar no Teams da empresa e faz o teste compartilha. comigo. Tá E certo, ele então. abre na área de trabalho o que ele quer compartilhar. Tá certo, então. Ele Muito abre obrigada. antes, ele não abre depois, não. Ele abre antes. Sim, Já deixa aberto antes de compartilhar. tá bom. Tá, Vai muito dar certo. obrigada. Tá. Então tá, jóia. Então, boa noite, viu, turma aí? Ó. Boa noite, agradeço. Professor, Boa noite. professor, desculpa. Pode falar, pode falar. Professora, eu tenho uma dúvida em relação ao trabalho em vídeo, né? Qual e-mail que tem que enviar o trabalho, o link do vídeo? É o Aguiatec. O Aguiatec. Ah, esse que tá no chat aqui? Gmail. Esse que tá. Ah, tá. Aguiatec.gmail, ó. Pus aí no chat aí. Ah, tá, obrigado, senhor. Eu tinha enviado no e-mail institucional, né? Mas então é nesse daqui, então. Sabe qual que é o problema no institucional? Sabe qual que é o problema? É que o Paulo Souza usa ele, e eles mandam, assim, uns 100 e-mails por dia. Então, para achar o do aluno, tem que ficar procurando. Tem que ficar procurando, porque veio e-mail de tudo quanto é coisa, e aí acaba sendo mais difícil de achar. Aí no meu, não, no meu já é mais fácil. Só por causa disso. Mas eu vou procurar, sim. Eu vou dar uma varrida em todos eles, para ver o que eu acho. Tá bom? Ah, tá bom, senhor. Então eu vou enviar nesse e-mail, então, para Manda facilitar sim. aqui. Tá bom? Legal. Obrigado. Obrigado, Ok. senhor. Boa noite. Boa noite vocês, viu? Boa noite, professor. Até semana que vem. Até a semana. Tchau. Todos vocês. Agradeço.